Olá! Boa noite a todos. Olá, meus amigos! Tudo bem? Boa tarde, boa noite. Quem for de bom dia, bom dia. Uma live que fica gravada, ela pode ser vista a qualquer momento, em qualquer lugar, nas todas as plataformas, né? Então a gente agradece muito. Nós hoje estamos transmitindo para o Face, para o YouTube e também para o Reviver Espírita lá no Rio Grande do Norte. Um beijão para eles. Muito obrigada, meus amigos. Vocês são ótimos. Têm feito um trabalho maravilhoso. E então hoje nós convidamos um amigo querido que ele é do Lar de José. Ele acha que não é, mas ele é do Lar de José, entendeu? Porque a gente já trouxe ele muitas e muitas vezes e já o consideramos um trabalho nessa seara desse Lar de José, que já está fazendo 50 anos de bons serviços prestados na caridade, no bem. Verdade, Então, verdade. agora suas primeiras palavras aí, meu querido amigo Evaldo Raia de Oliveira. Evaldo, pelo amor de Deus. Isso, verdade. Mas também, como eu sempre digo, eu sou reencarnacionista. Se me chamar de Joaquim, eu respondo. Se chamar de Maria José, também respondo. Não tem problema nenhum. Agora, ai de quem me tirar da lista de trabalhadores do Lar de José, porque eu vou ficar muito triste. Porque quando uma casa nos acolhe, nós costumamos dizer que nós temos a nossa casa-mãe, né? Aquela casa nos orienta, que nos encaminha. Mas também tem as casas-tias. Então, o Lar José é uma casa-tia minha, entende? Por isso que tem essa familiaridade toda que eu fico muito feliz de estar sempre, entendeu? É isso aí. Está entrando um som aqui para mim, aqui. Ô, Miriam, Qual é a tá, casa onde você milita? olha, a minha casa, calma um minutinho. A minha casa é o Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, aqui na freguesia Jacarepaguá. É uma casa neném ainda, é uma casa que está com 5 anos de fundação. Estamos iniciando um trabalho, tanto que a gente, em função da pandemia, nossa casa ainda encontra-se fechada, porque mudamos de sede, era uma sede alugada, e viemos para uma sede definitiva com as graças de Deus. Então é uma casa bebê ainda, mas como é sobre o amparo amoroso de Chico, é uma casa que já tem trabalho ativo, atuante, graças a Deus. Muito bem. Então, vou ler aqui um texto que um amigo nos mandou para abrirmos os trabalhos da noite. E depois passo a palavra para você. Tá bom. Florence Nightingale. Já ouviu falar? Nasceu em Florescente. 1820 em Florença, na Itália, mas ela foi criada lá no interior da Inglaterra, onde ela recebeu, obviamente, uma educação clássica e ela jamais enfrentou problemas de ordem material. Apesar dessa sua posição social muito privilegiada, ela dava sempre uma mostra de busca pela vida e por auxiliar ao próximo. Então, aos 17 anos, ela disse para a família dela que ela queria ser enfermeira. E isso causou muito desagrado naquela época, porque não era uma profissão para qualquer moça. Era péssima a reputação de quem trabalhava no campo da enfermagem. Os hospitais eram sujos, não havia ainda muita questão da limpeza, né? Então, aí a opinião da família não fez ela arredar o pé, né? De abraçar mesmo, né? Conscientemente essa profissão. Florence, então, permaneceu irredutível. Em 1850, ela começou, então, seu treinamento prático nesta lide, tratando de doentes, né? Em 1853, ela já se tornou uma superintendente de um hospital de jovens inválidas.
que acabaria de se transformar um dos mais modernos daquela época, em limpeza em tudo. Foi Florence que inventou a questão da campainha que hoje nós usamos nos hospitais para chamar a enfermagem. Foi ela que inventou que os carrinhos tinham que ter rodas para ir rápido com a comida quentinha para o leito do seu paciente. Então, são coisas, parece que são pequenininhas, mas que fazem uma diferença danada, né, para dar conforto àquele que ali está, né? Então, ela atuou também na Guerra Mundial. Quando ela soube que as pessoas que tinham ido à guerra, eles eram colocados, a Guerra da Crimeia, né, em 1854, ela ficou sabendo que os soldados ingleses feridos, eles estavam lá na frente e eles não recebiam atendimento nenhum. Eles eram colocados nas macas e eles morriam de todas as circunstâncias. Difteria, febres, né? Não tinha anestesia, não tinha medicamento, não tinham bandagens para limpeza. Então, ela foi até o ministério e pediu para ser voluntária para ir para a Crimeia, porque ela achava que ela deveria fazer alguma coisa pelo próximo. Então, poucos dias, ela, naquela condição de diretora de todas as operações inglesas de enfermagem na guerra, e mais de 38 enfermeiras amigas, todas embarcaram para os cuidar, né, lá na Crimeia. Então, sobre a sua supervisão, muita coisa ela fez. Essa companheira, ela tinha praticamente 24 anos. Ela tinha, ela praticamente, junto com as suas companheiras, trabalhavam 24 horas. Eu falei 24 anos, coitada. Eles trabalhavam de joelho, porque as macas eram muito baixinhas e o chão era muito molhado. Então, muitas delas pegaram também muitas doenças ali junto daqueles irmãos. Então, apesar dela também ter sido agraciada com doenças, ter ficado fraquinha, ela nunca recusou de sair lá da Turquia, atual Turquia, né, agora, né, enquanto não se retirasse até o último pessoa da tropa que estivesse ali. Então, ela desencarnou em 1910. Então, ela é lembrada como a Dama do Lampião, porque o que definia ela era que praticamente não tem hora para se atender a qualquer um que a procurasse. Então, com um lampião, seja de noite, seja de dia, sempre estará nessa missão. Então, cada um nasce por uma missão, por mais nobre ou por mais singela que ela seja. Busquemos realizar a nossa diariamente por meio dessas pequenas e constantes gestos direcionados ao bem. Nossa caminhada não é para os holofotes, nossa caminhada é para Deus. Que Deus possa nos abençoar os propósitos desses nossos estudos aqui no Lar de José e também no Reviver Espírita. Que Jesus nos abençoe o propósito. Amigo, é com você. Graças a Deus. A história de Florence realmente é muito bonita, né? Que nos estimula a nos preocuparmos com a necessidade do próximo e não apenas com a nossa. Ou seja, sair daquela visão ainda tão intimista do nosso umbigo ou do nosso pé para olhar para frente e enxergar que existem outras necessidades e normalmente maiores do que a nossa, porque a necessidade ela faz do tamanho do nosso entendimento. Eu queria renovar o agradecimento ao Lar de José, à Miriam, pelo convite de estarmos aqui estudando mais uma parte da doutrina espírita, da codificação
do senhor Allan Kardec, né? Assim como também agradecer a presença de vários irmãos que aceitaram o nosso convite, aos irmãos do Reviver, lá do Rio Grande do Norte, né, Miriam? O nosso irmão também, nossos irmãos também de Paulista, Pernambuco, né, o Marcondes aí se fazendo presente, e todos, como disse a Miriam, é bom dia, boa tarde, boa noite, que a gente não sabe a que hora algum amigo vai ter acesso a esse vídeo, a esse estudo. E antes de começar, eu vou fazer uma coisa que dificilmente eu faço em palestra, em bate-papo, que a gente faz aqui na doutrina. Porque eu costumo dizer, e eu lembro perfeitamente, a primeira vez que eu fui no Lar de José fazer uma palestra, e a irmã que estava dirigindo falou: agora vamos receber o nosso palestrante, Evaldo. E eu falei que eu não sou palestrante. Palestrante é Edivaldo Pereira Franco, Haroldo Dutra Dias, nosso querido irmão Raul Teixeira. Né? Eu sou apenas um batedor de papo sobre a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. E a proposta da Miriam de hoje é falarmos sobre o Livro dos Espíritos. Eu queria pedir aos irmãos um cadinho de paciência, porque a Miriam, vou falar baixinho para ela não escutar, a Miriam, ela coloca umas 300 perguntas para a gente falar dele em 40 minutos. Vocês não sabem a loucura que é. Mas a gente tenta. E eu queria também alertar, também falar com os irmãos, que eu tenho um canal no YouTube, que é meu nome que está aí na tela, é o meu canal no YouTube também, que ele foi criado já há algum tempo com a finalidade de divulgar a doutrina espírita, atendendo até uma orientação do nosso benfeitor Emmanuel, que ele diz que a maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina é a sua divulgação. E divulgarmos a doutrina em primeiro plano pelas nossas atitudes no bem. Depois, havendo necessidade, fala-se da doutrina como nós estamos fazendo agora. E a Miriam nos propõe, no Livro dos Espíritos, falarmos sobre a faculdade que têm os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. E aí coloca uma função de interrogação na brincadeira, porque como é isso? Quer dizer que eu não tenho o direito de manter o meu pensamento distanciado da invasão, da percepção de algum irmão desencarnado? Não sei. Vamos ver o que o senhor Allan Kardec nos propõe. Ele coloca para a gente, na 456, assim, quem quiser pegar o Livro dos Espíritos para acompanhar, eu fiz aqui, está literalmente como no livro da codificação. Na 456, pergunta assim Kardec aos benfeitores: veem os espíritos tudo o que fazemos? Para mim, só essa pergunta aqui já daria para nós conversarmos por 40 minutos, com ainda uma necessidade maior de elasticidade do tempo. Olha a resposta dos espíritos. Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Nós temos que tirar da nossa percepção aquela ideia de que o plano espiritual está lá e o plano material está aqui. Não existe essa separação de distância, de locação entre o espírito encarnado e o espírito desencarnado. Isso não existe. O senhor Allan Kardec coloca para a gente, no Livro dos Médiuns, que o plano espiritual se acotovela com o plano material, ou seja, aonde nós estivermos, nós estaremos sendo cercados por espíritos que estarão atentos ou não àquilo que nós estamos realizando. Por quê? Porque, como dizem os benfeitores, eles os espíritos só vê aquilo a que dá atenção. Então, estamos numa situação onde, transitando em ruas, em comércio, dentro da nossa casa, nós poderemos estar sendo acompanhado por uma comunidade de espíritos, independentemente daquilo que nós fazemos ou que pensamos. Porque Paulo de Tarso, na carta aos Coríntios, ele fala que nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunha. Acompanhados por uma nuvem de testemunha. Mas Paulo
não explicita se essa nuvem de testemunha é uma nuvem branquinha, cheia de pontinhos brilhantes, que são os bons espíritos, ou aquela nuvem da família Adams, que vem com uma nuvem bem escura, com raios e trovões, acompanhando a casa da família Adams. Paulo de Tarso não fala isso. Por que ele não fala? Porque vai depender da minha forma de pensar e de agir, da minha consistência dos pensamentos que eu emito. Muitas das vezes, nós falamos assim, a base de tudo é o pensamento. Não, não é. Não é isso que Emmanuel nos fala no livro Pensamento e Vida. No primeiro capítulo, que aí trata sobre a vontade, Emmanuel diz que a primeira criação do espírito é o desejo. A partir do desejo, vestimos esse desejo com o nosso pensamento. E o vestir o desejo para o nosso pensamento, nós materializamos no plano mental ou no plano espiritual o motivo do meu desejo. Esse desejo vestido ou revestido pelo pensamento tomará ação a partir das minhas palavras, a partir das minhas ações. Então, a primeira criação do espírito é o desejo. E baseado nesse desejo é que os espíritos vão ver apenas aquilo que lhes chama a atenção. Na 457, Kardec questiona assim: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Gente, a resposta é de deixar a gente de cabelo em pé. Porque olha o que os benfeitores respondem. Muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes pode dissimular. Nem atos, nem pensamentos. E que muitas das vezes nós queremos afastar de nós ou distanciar de nós certos pensamentos que nos envergonham o entendimento. Mas não quer dizer que deixam de serem acompanhados nos nossos pensamentos pelos espíritos que se afinizam com eles. Tem um ditado popular que fala: diga-me com quem andas que eu direi quem tu és. E Dr. Bezerra fala para a gente assim: diga-me o que pensas que eu direi com quem tu andas. Então, a melhor forma de eu ter uma assistência espiritual de nível mais elevado é eu tomar conta dos meus pensamentos, dos meus raciocínios, da forma que eu penso, porque eles não estão alheios à percepção dos espíritos de acordo com o nível do meu pensamento. Se eu penso mal sobre o meu irmão, sobre alguém ou sobre uma situação em particular, eu vou atrair espíritos que se afinizam com esse tipo de pensamento. Se eu, ao contrário, pensar no bem, nas coisas saudáveis da vida espiritual, eu vou atrair para junto de mim os bons espíritos que nos rodeiam. Tem um irmão, um benfeitor, que fala, José Cândido, o nome dele, né? Irmão biológico de Chico Xavier, ele nos fala que o pensamento no bem é uma prece. Olha só a extensão que a espiritualidade dá ao controle, ao que nós exerçamos de controle sobre os nossos próprios pensamentos. O pensamento no bem é uma prece. Então, o fato de que o meu pensamento não está isento da percepção do plano espiritual, isso daí me leva e me eleva a responsabilidade de analisar o que eu penso. Temos que tirar da nossa ideia de que eu estou pensando e ninguém, nenhum espírito ou ninguém consegue ter acesso aos meus pensamentos. Isso já não é mais possível a partir do advento da doutrina, que a doutrina nos esclarece. E como Kardec pergunta aos benfeitores se eles podem perceber os pensamentos mais secretos. Complica, né? Complica. Porque se eles conseguem perceber os pensamentos mais secretos, isso quer dizer que a minha liberdade de ação será compatível com o meu nível de pensamento, com o nível daquilo que eu realmente desejo no meu íntimo. No livro Ação e Reação, de André Luiz, tem uma passagem onde Silas, que é o mentor que orienta André Luiz,
nesse livro, eles vão até a um sítio afastado da cidade, em auxílio a um irmão, que é o dono do sítio, está passando por um processo obsessivo muito intenso, e eles vão lá para ajudar. E quando lá chegam, eles percebem, no dizer de André Luiz, que existem naquela localidade mais de 300 espíritos obsediando aquele irmão, aquele indivíduo que ali reside. E esse irmão, tem um medo danado de roubarem o dinheiro dele, tanto que ele não acredita, não confia em banco nem nada, todo o dinheiro ele guarda em casa, e os espíritos estimulam nele, os obsessores, estimulam nele essa usura, esse medo, esse pavor. O sítio dele está num perrengue danado, muitas coisas para fazer, mas ele julga que se ele gastar o dinheiro com aquilo, ele vai passar fome, então ele não gasta. E aí, Silas pergunta aos dois obsessores que são os responsáveis pelaquela situação tão dolorosa, como eles conseguem dominar aquele irmão nessa ação obsessiva. E os espíritos dizem uma coisa que chama a atenção de André Luiz e de todos nós que tomamos conhecimento. Eles dizem que eles se prepararam nas cidades inferiores do umbral para atuar sobre o desejo central da pessoa. O que eles querem dizer? Todos nós temos um desejo central. Aquilo que vira e mexe vem à nossa mente, voltando sempre como sendo forma daquilo que nós almejamos conquistar. Um exemplo, a pessoa que coloca como meta de felicidade a compra de um carro novo. Tudo que ele faz na sua vida visa a obtenção do cumprimento daquele desejo dele, de comprar um carro novo. Então, se ele vê um chinelo e o dele está meio ruinzinho. Não, eu não posso gastar dinheiro com o meu chinelo, que eu quero comprar um carro novo. Então, o desejo central desse irmão é o carro novo. Ou então, uma roupa nova, uma casa nova, seja lá o que for, sempre associando, a maioria das vezes, as questões materiais, as posses materiais. Mas também existe o desejo central em relação às questões espirituais. Quando eu almejo ou desejo alcançar determinada a pessoa pelo um sentimento que não é um sentimento voltado pelo aspecto do Evangelho de Jesus. Então, aquelas perseguições obsessivas que estabelecemos a partir de um desejo central. Então, os irmãos falam para Silas e para André Luiz que eles pacientemente anotam todos os desejos que passam pela mente do irmão. Por quê? Como é que eles conseguem observar isso? Falamos lá do livro Pensamento e Vida que o desejo é a primeira criação do espírito. Após esse desejo, essa criação, ele reveste esse desejo com um pensamento, tornando visível no plano espiritual. Se ele já consegue vestir esse desejo com um pensamento, ele está entrando em relação com aqueles espíritos que se associam nesse mesmo desejo, nessa mesma criação. E baseado nas anotações, e de que ele vai e vem e pensa, como eu citei o exemplo do carro. Eu tenho que trabalhar amanhã, porque eu preciso comprar um carro zero. Amanhã eu tenho uma reunião para participar, aonde pode me render uma oportunidade de um emprego melhor, porque eu quero comprar um carro zero. Então, todas as atividades que eu empreendo, eu coloco como desejo central, nesse exemplo, o carro zero que eu almejo comprar. Então, os espíritos que irão se associar a mim são aqueles que, quando na matéria, também tinham um desejo parecido. Então, eles me estimulam cada vez mais a pensar nisso. Então, quando eu li essa parte do desejo central, Evaldo, senti a necessidade de avaliar melhor os meus pensamentos, para que eu possa decidir que tipo de assistência espiritual eu quero ao meu lado. Porque eu vou ter, invariavelmente, eu vou ter. Agora, se o meu pensamento for no bem, o que ainda não é possível para mim, no estágio atual de progresso moral que eu me encontro, eu não consigo pensar simplesmente ou permanentemente no bem.
né? Tem aquelas belas escorregadas de pensar na coisa errada, assim, 30 vezes em 1 minuto. Então, eu preciso exercer essa vigilância mais intensa sobre meus pensamentos, porque senão eu terei associado a mim espíritos que também têm o mesmo desejo que eu. Quando eu estabeleço que o meu desejo é a prática do bem, eu mudo de faixa. Então, os espíritos que irão se associar a mim são aqueles que também desejam a prática do bem. Embora eu não esteja ainda liberto da influenciação que eu vou receber daqueles espíritos que querem me afastar da prática do bem. Não por culpa deles, não porque eles são muito ruins e eu sou bonzinho e estou sendo atacado por espíritos malfazejos. Não é isso. É porque eu tenho um histórico milenar de atitudes no mal, de atitudes indevidas que me aproxima desses irmãos. O desejo no bem é um sentimento recente na história do espírito que vocês conhecem com o nome de Evaldo Raia. É uma história recente. A minha história mais comum é da prática do mal, é da prática do engano e do desvio de conduta moral, em todos os aspectos. Nessa existência, com o advento da doutrina espírita e o processo de reformulação que eu desejo realizar, estabeleci para mim uma proposta de trabalhar no bem. Não quer dizer que eu já esteja liberto das influenciações negativas, porque ainda sentem em mim o desejo e me comprazo ainda com coisas que não é produtiva à luz do Evangelho de Jesus. Aí, no outro tópico, Kardec pergunta aos benfeitores se influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos. A questão 459 é a questão que mais é utilizada no movimento espírita desde o advento do Livro dos Espíritos. Eu vou repetir. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Olha a questão que Kardec faz. Influem. Resposta dos benfeitores. Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Aí a gente vai ter que abrir um parêntese para a gente analisar essa pergunta e essa resposta dos benfeitores ao senhor Allan Kardec. Que Kardec está falando, baseado nas orientações anteriores dadas pelos benfeitores, que nós somos atuados permanentemente a partir dos nossos pensamentos, dos nossos desejos íntimos, do nosso desejo central, nós somos atuados permanentemente pelo plano espiritual, e isso o que vai determinar qual é o nível de atuação é o que eu formulo como desejo ou como ação para meus pensamentos. Isso daí só quem pode determinar sou eu. Então, se eu me proponho a participar e a desejar o bem do próximo, eu terei ao meu lado espíritos com esse mesmo potencial. Por quê? Porque senão, se eu não tivesse a ação dos benfeitores, eu estaria relegado, eu estaria colocado nas mãos dos espíritos ainda inferiores. Então, sou eu que decido que tipo de assistência espiritual eu desejo que me acompanhe. Tem uma história do nosso benfeitor Chico Xavier, que eu gosto sempre de lembrar, para exemplificar essa situação. Eu gosto sempre de contar essa história. Eu estou com o microfone ligado aqui, tá? Por favor. Aqui a esposa está chegando do trabalho, então a gente tem que avisar, né? Obrigado, amor. O Chico conta a história que ele indo trabalhar, e ele na época ele trabalhava no empório, né, do seu padrinho, do José Feliciano, ele indo no trajeto para o seu trabalho, e ele tinha que abrir lá o empório às 6 horas da manhã. E ele caminhava cerca de 40 minutos até chegar lá. E no caminho, numa trilha que ele usava, tinha a casa de uma senhora que frequentava o Centro Espírita Luiz Gonzaga. E quando o Chico está caminhando na trilha, ele vê na janela da casa da senhora, a senhorinha lá olhando. E ele pensou, a irmã vai querer que eu pare para conversar, um dedinho de prosa com ela, mas eu já estou fora da hora, eu já estou em cima do meu horário para chegar lá e abrir, porque se seu José
chegar lá e não tiver aberto o comércio, ele vai ficar chateado, zangado comigo. E ele foi andando e quando chega perto da janela da irmã, a irmã, menino Chico, estou aqui esperando você desde 4 horas da manhã para que você me ajude. Aí o Chico, minha irmã, você me desculpe, mas eu estou com um horário um pouco apertado. Ela, mas Chico, é uma coisa tão rápida. E Chico, se desculpando nisso, o Emmanuel aparece e fala para ele, atende a irmã. E Chico, claro, obediente, foi, atendeu a irmã, e a irmã queria simplesmente saber o que estava escrito na receita que Chico recebeu de doutor Bezerra na noite anterior, que ela não estava entendendo o que estava escrito. E aí Chico falou, não, é uma erva assim, 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 a senhora tem no quintal? Tenho, sim, Chico. Então, é fazer um chazinho para tomar de manhã, na hora do almoço, e à noite, na hora do jantar. Ah, tá bom, meu filho, obrigado. E o Chico foi andando. A uns 100 metros de distância, Emmanuel virou para o Chico e falou assim, Chico, olha para trás. Quando o Chico olhou para trás, a irmã estava da janela dando telogo, e ela falou alguma coisa, e saiu uma massa branca, cheia de pontinhos luminosos, da irmã, do peito da irmã, e envolveu o Chico. Chico teve aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de calma, de paz. E aí Emmanuel falou assim, Chico, a irmã está desejando que você vá na paz de Deus para o seu trabalho. Agora, se você não para, Chico, para falar com ela e ela deseja que o diabo te carregue, imagina o que vem para cima de você. Então, nós seremos afetados pelos pensamentos que nos envolvem, tanto quanto dos pensamentos que eu emito. Baseado nesse entendimento do que Emmanuel falou para Chico, quando os benfeitores dizem que os espíritos influem muito mais do que imaginam, a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Dirigir não é a mesma coisa que guiar. Dirigir é dar direção, guiar é tomar pela mão. Então, os espíritos não têm possibilidade de nos guiar para a atividade do bem ou do mal. Não tem. Essa atitude pertence a mim. É um direito ou uma liberdade que eu tenho de decidir. O que vai acontecer é que os espíritos insistirão de influir no meu pensamento para que eu faça aquilo que eles desejarem e não o que eu devo fazer. Então, quando os benfeitores falam que os espíritos influem muito mais do que imaginamos, aí, para poder colocar muitas das vezes a minha pretensa inocência que não existe, eu digo que essa ou aquela atitude eu tomei porque eu fui influenciado pelo espírito tal e tal, o que não é verdade. Não é verdade. Mais à frente, Kardec pergunta aos benfeitores se a ação dos espíritos é irresistível para nós. E os benfeitores respondem a Kardec, não existe arrastamento irresistível. Nenhum espírito pode me obrigar a fazer o mal, a praticar o erro. Nenhum espírito. Como também, nenhum espírito vai me obrigar a praticar o bem. Nenhum. A proposta da ação, agora a decisão é sempre minha, pois eu tenho a liberdade, como diz Kardec, os benfeitores a Kardec. Se temos a liberdade de pensar, lá na frente, no capítulo sobre liberdade nas leis morais, os benfeitores respondem a Kardec, se temos a liberdade de pensar, temos a liberdade de obrar, de agir, de realizar. Então, não podemos colocar mais a responsabilidade sobre as ações indevidas no plano espiritual inferior, como também não podemos afirmar que só fiz o bem porque foi o espírito que me obrigou a fazer o bem, porque não há essa possibilidade. Eles nos inspiram, influem para que nós tomemos as decisões adequadas para o nosso progresso moral, mas não que eles façam, nos obriguem, fazendo com que o nosso livre-arbítrio fosse tolhido, nem para o bem e nem para o mal. Para o mal, eles nos induzem, nos influem para que nós pratiquemos o mal, mas não realizam o mal imperiosamente sobre nós, assim como também o bem. Nós temos a prática do bem que devemos realizar, ela é um desejo nosso, uma ação nossa. O que acontece
que, uma vez voltado para a prática do bem, recebemos o amparo, o acolhimento dos trabalhadores da seara de Jesus em diversos níveis para realizarmos aquela tarefa que partiu do nosso desejo. Ou então, nos foi inspirada a proposta de trabalhar no bem, mas não quer dizer que eu fiz o bem sem querer. Eu nem queria ajudar fulano e eu acabei ajudando porque o doutor Bezerra mandou ajudar. Não, não é assim. Não é assim. O nosso benfeitor Bezerra de Menezes, ele pode, através dos seus prepostos, nos intuir a prática do bem. Mas a decisão final é minha, para o bem ou para o mal. Daí a responsabilidade que eu assumo quando eu realizo algo que vai redundar em sofrimento para mim ou para o meu semelhante. A responsabilidade é só minha. Eu não tenho como culpar ou responsabilizar um espírito por essa ou aquela decisão, salvo nos processos de subjugação, que aí é um processo que trata sobre obsessão, que não é o nosso tema de hoje, e também é muito mais abrangente. Quando a Miriam quiser, a gente estuda para falar sobre os 3 tipos de obsessão que o Sr. Allan Kardec nos traz, tanto no Livro dos Espíritos quanto no Livro dos Médiuns. Mas, na realidade do estudo que nós estamos empreendendo, eu não posso responsabilizar os espíritos infelizes, desequilibrados, dos meus erros, da prática do erro que eu cometo, porque eu faço pela minha liberdade. Assim como também eu não posso colocar todos os créditos do bem que eu pratico na mão dos espíritos benfeitores, como se eu fosse uma marionete na mão da espiritualidade, o que não condiz com a realidade. São muitas perguntas, são muitas respostas, e o nosso tempo é inexorável, né? Ele não nos aguarda. E a Miriam, ela faz essas maldades comigo, entendeu, gente? De que ela me dá um tema longo pra caramba e fala assim, se vira, não é nos 30 do Luciano Huck, não, se vira nos 40 minutos do Lar de José. Mas que Jesus nos abençoe e que a gente tenha sempre a possibilidade de ficar consultando o Livro dos Espíritos, que é um manancial de esclarecimento. Quando um espírita fala assim para você, eu já estudei o Livro dos Espíritos todo, corre dele, porque se ele tivesse estudado, ele teria dificuldade de compreender a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus. Então, todos nós estaremos e estamos em estudo permanente. Quando a Miriam quiser, nós voltaremos com as graças de Deus. Obrigado, minha irmã, e obrigado a todos por participarem até agora. Maravilhoso. Mas a gente dá um leque de perguntas para você realmente ficar maluco e ir por algum caminho. Não pode ir para todos os caminhos. E aí você traz uma coisa maravilhosa, né? Assim, um estudo bem tranquilo e bem, bem legal. Muito obrigada, meu amigo. Obrigada mesmo. Então, eu queria que você fizesse a nossa prece e aí eu vou botar as nossas musiquinhas para o pessoal ir ficar bem encantado aí com a gente, né? Porque, na verdade, todo espírita quer atingir o coração de cada um, porque é só na transformação do coração que a gente vai poder fazer desse mundo um mundo melhor, na transformação dos nossos sentimentos. Beijo fraterno, obrigada a todos vocês que estiveram conosco até aqui, até agora. Fiquem com Deus. Obrigado a todos. Então vamos elevar os nossos pensamentos até os amigos espirituais que orientam a nossa jornada, a cada um de nós aqui presente, como também aqueles que venham tomar conhecimento desse estudo, dessa conversa que nós tivemos na noite de hoje. E como falamos de coração, não temos como fugir do coração de Maria de Nazaré, essa mãe amorosa, que nos exemplificou a obediência a Deus desde o primeiro momento, quando ela disse para o anjo, faça-se na serva a vontade do Senhor. É a ti, Mãe Santíssima, que recorremos nesse momento para agradecer a oportunidade que o Sr. Allan Kardec nos oferece do estudo dessa doutrina de libertação, dessa doutrina de progresso moral, que é o Consolador prometido pelo teu Filho amado. Permita, Mãe querida, que os trabalhadores do Lar de José,
que nos ampara, que nos acolhe, que nos orienta, nos encaminha para a prática do bem, esteja sempre com as mãos estendidas. Mas também, Mãe, pedimos que o teu olhar misericordioso chegue até as calçadas, aonde tantos irmãos ainda se encontram abrigados na marquises. Ou, Mãe, aqueles que estão numa cela de uma penitenciária, que muitas das vezes esquecido pela sociedade, mas que o teu amor a todos abrange. Permita, Mãe, que o teu amor chegue até os hospitais aonde tantos irmãos ainda choram em isolamento pelo Covid e que aqueles que já retornaram à pátria espiritual receba também o amparo dos teus samaritanos. Abençoa-nos, Mãe, nessa noite, hoje e por todo sempre, com as graças de Deus. Gentileza gera gentileza, que beleza, gera fruto, amor, gera, produz, cria, faz, fabrica, fornece alegria, paz, muito amor e muito mais. Gera, produz, cria, faz, fabrica, fornece alegria, paz, muito amor e muito mais. Gentileza gera gentileza, gentil leveza, gera fruto, amor. Gera gente que cuida de gente, gera gente que cuida de flor. Gentileza gera obrigado, gera por favor. Gera gente que cuida de bicho, gera gente que alivia a dor. Gentileza gera gentileza, que beleza, gera fruto, amor. Gera, produz, cria, faz, fabrica, fornece alegria, paz, muito amor e muito mais. Gera, produz, cria, faz, fabrica, fornece alegria, paz, muito amor e muito mais. Gentileza gera gentileza, gentil leveza, gera fruto, amor.